Uma vez, amados irmãos e irmãs, queridos rádio ouvintes, queridos internautas, estamos na casa de Deus para dar cumprimento a uma das ordenanças deixadas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo antes de ser assunto aos céus. Depois da sua ressurreição, o Senhor Jesus subiu aos céus, mas antes ele determinou que a sua igreja realizasse a cerimônia dos batismos e da ceia do Senhor, absolutamente fiéis às ordenanças da palavra de Deus. A primeira igreja batista de Nova Iguaçu, ao longo de 94 anos, tem realizado os batismos para a honra e para a glória de Deus. E esse momento é um momento singular, é um momento muito importante, um momento histórico para a vida da igreja. Quando os candidatos são imersos nas águas batismais, simboliza que eles morreram para uma vida de pecado, para a vida do mundo, aquela vida em que o pecado não lhes incomodava. Quando ele se levanta das águas batismais, simboliza que ele ressuscitou para uma nova vida em Cristo Jesus. E a nossa expectativa do pastor e da igreja é que esse momento seja um momento de impacto para a vida daqueles que ainda não têm a Cristo como Salvador, para também aproveitar o ensejo, a mensagem desse momento, para se arrepender de seus pecados, entregar o seu coração a Jesus. Também a nossa expectativa é para os crentes, para que aqueles que já são crentes tenha a sua vida consagrada e dedicada ao serviço do Senhor. Não há nada mais preciosa do que a vida do crente, a vida de pessoas que realmente têm Jesus como Salvador, aceitaram Jesus no seu coração e assim garantiram o seu nome inscrito no livro da vida. Que esse momento tão significativo possa ser um momento para falarmos ao nosso coração, de tal forma que todas as partes deste culto seja realmente uma adoração ao Senhor. À medida que os candidatos vão sendo imersos nas águas batismais, a congregação cantará o hino 274 do cantor cristão. Gabriel, irmão, já se arrependeu de seus pecados, já entregou o seu coração a Jesus? Promete trabalhar para Ele, servi-lo durante toda a vida? Então, segundo a tua pública profissão de fé, meu irmão, eu, na qualidade de ministro do Evangelho, cumprindo a ordem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e em obediência ao voto de sua igreja, eu te batizo, meu irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmã Namé, a irmã já entregou seu coração a Jesus? Tem absoluta certeza da sua salvação? Promete servir a Jesus enquanto viver? Então, segundo a tua pública profissão de fé, minha irmã, eu, na qualidade de ministro do Evangelho, cumprindo a ordem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e em obediência ao voto de sua igreja, eu te batizo, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Irmã Beatriz, irmã, já se arrependeu de seus pecados, já entregou seu coração a Jesus, tem absoluta certeza da sua salvação, promete testemunhar dele enquanto viver. Então, segundo a tua pública profissão de fé, minha irmã, eu, na qualidade de ministro do Evangelho, cumprindo a ordem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e em obediência ao voto de sua igreja, eu te batizo, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A irmã Fátima, a irmã, tem absoluta certeza da sua salvação. Aceita que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Promete trabalhar para Ele, servi-lo durante toda a sua vida. Então, segundo a tua pública profissão de fé, minha irmã, eu, na qualidade de ministro do Evangelho, cumprindo a ordem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e em obediência ao voto de sua igreja, eu te batizo, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmã Juliana, irmã, já entregou seu coração a Jesus? Tem absoluta certeza da sua salvação? Aceita que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar dos pecados? Então, segundo a tua pública profissão de fé, minha irmã, eu, na qualidade de ministro do Evangelho, cumprindo a ordem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e em obediência ao voto de sua igreja, eu te batizo, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A congregação estará sob a liderança do pastor Frederico até a volta do pastor ao púlpito, mas antes nós vamos agradecer a Deus pela vida dos mais novos membros da família da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. Querido Deus e nosso Pai dos céus, nós te louvamos e te bendizemos, te glorificamos e te oferecemos esse culto a Deus como tributo da nossa gratidão por bênçãos inenarráveis que recebemos das tuas dadivosas mãos. Especialmente, ó Deus, pelos batismos que foram realizados, por esses irmãos queridos que passam a fazer parte do corpo vivo do teu Filho, que é a Igreja, particularmente a Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. Nós entregamos teus filhos aos teus cuidados e te suplicamos, ó Deus, que todos eles tenham vida abençoada, vida feliz, vida ajustada espiritualmente falando, e possam ser usados por Ti, ó Deus, como instrumento dócil nas Tuas mãos, para que a Tua obra seja realizada com a sua participação efetiva, que a igreja possa já começar a sentir os reflexos da sua dedicação, que a igreja possa sentir, ó Deus, as bênçãos da sua atuação, e que assim possam também influenciar a vida de tantos outros que precisam ter a sua vida espiritual edificada, sua fé fortalecida, mas sobretudo possam impactar a vida daqueles seus amigos e parentes que ainda não têm o teu Filho como Salvador, que ainda não participam
desta bênção indescritível, que é fazer parte do corpo vivo do teu Filho. Sustenta-nos, Senhor Deus, com a tua graça. Agora abençoe a todas as outras partes do culto, a partir de agora, sob a liderança do pastor Frederico, e também pela cerimônia de consagração ao santo ministério da palavra de Deus do teu filho irmão Clébio. Te agradecemos, ó Deus, pela atuação dos pastores que compõem o concílio e as partes que ainda serão realizadas ao longo deste culto. São bênçãos que nós te suplicamos e agradecemos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podemos assentar, amados irmãos. O pastor Frederico estará dirigindo a congregação até a volta do pastor ao púlpito. Voltemos a ficar em pé, irmãos. Vamos louvar a Deus, porque só Ele é digno de receber todo louvor e toda adoração. Adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Se imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Inspirar
Salmo 95 diz assim a palavra de Deus: vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Nos apresentemos ante a sua face com louvores e celebremos com salmos. Hoje é um dia especial porque estamos na casa do nosso Deus, nosso culto coletivo, nosso único objetivo, que é louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. É o nosso culto em família, é o nosso culto enquanto povo de Deus. Por isso agora olha para o lado, vê quem está do seu lado, dá um abraço nele. Essa pessoa que está do seu lado, se não fosse por ela, você seria hoje a pessoa mais bonita aqui, mas ela venceu você. Dá um abraço nela. Diz como é bom estarmos juntos na casa de Deus. No meio do louvor, dos louvores, Deus habita. É no meio da comunhão dos santos que fazemos testemunho dessa graça e dessa misericórdia. Porque hoje é um dia de festa. Porque a celebração do nosso Deus, celebrar o nosso Deus, adorar com a nossa vida, nos faz transgredir as nossas limitações e vivemos uma vida diferente, em unidade e em amor. Louvemos ao nosso Deus, continuemos de pé, vamos continuar a louvor ao nosso Deus, vamos dizer ao nosso Deus o quanto é importante estarmos na sua presença. Algo te peço, pois é que eu sei ao meu coração, desejo sempre estar em tua presença. Tu és a força da minha vida e meu maior tesouro. Tudo que tenho sou eu mesmo, só a ti. Me atraíste com tuas cordas de amor, me envolveste com os seus braços, e agora aqui
Pai de misericórdia, Senhor nosso, Senhor, estamos na sua presença agora suplicando, Senhor, receba-nos, Senhor, em sua casa. Receba-nos, Senhor, em sua sala do trono. Receba o nosso culto que ora prestamos a Ti, Senhor, de todo o nosso coração. Não olhe para as nossas imperfeições, mas, Senhor, que a Tua misericórdia recubra nossas vidas, para que possamos estar santos na Sua presença. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que temos de estar aqui louvando o Teu nome. Transforma as nossas vidas. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Agora eu gostaria que apenas os membros de nossa igreja tomassem seus assentos. Você que é nosso visitante, fique mais um pouquinho de pé. Isso, quanta gente bonita nos visitando hoje. Agora eu vou pedir aos membros da nossa igreja que abracem essas pessoas que estão de pé. Não sentem se você não recebeu pelo menos uns 5 abraços bem fortes. A sua presença é muito importante para nós. A sua presença hoje nos faz um contentamento impressionante. Pode se assentar, se receber um abraço e fique à vontade em nosso meio. Fique à vontade conosco. Esta também é a sua casa. Este também é o seu lugar, se assim você desejar. O profeta Isaías, no capítulo 6 do seu livro, do verso 1 ao verso 6, ele escreve assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, e uma voz do que clamava ao fundo se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim, porque estou perecendo, que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Sabe, estar na presença de Deus é algo sublime. Estar na presença do nosso Senhor é algo que nos dá satisfação. Estar na presença do Senhor é algo que nos impõe estar numa vida acima das nossas limitações. Por isso nós podemos cantar: quão doce é a presença do nosso Deus. O hino 456 do Inário para o Culto Cristão. Desejo estar na presença do meu Salvador.
Meus irmãos, precisamente às 17 horas, nós demos por início a constituição do Concílio de Pastores para a consagração ao Santo Ministério da Palavra de Deus do irmão Clébio Barbosa Peixoto. Com uma excelente congregação à tarde, esse exame foi realizado sob a direção de experiência de conversão e chamada dirigida pelo pastor Samaniego. Exame de teologia e eclesiologia sob a liderança do pastor Belize. O concílio foi constituído com os pastores aqui presentes, compondo o concílio, pastor Frederico, responsável pela oração de consagração. Pastor Alberto Feitosa, responsável pela entrega da Bíblia. Pastor Elias, secretário do concílio. Então e presente também o pastor Heraldo e o pastor Natanael. Nós convidamos esses queridos colegas para assomar o púlpito e ocupar espaço aqui nas cadeiras adredemente reservadas para eles. E então eu quero declarar que o concílio, depois de realizarmos a primeira parte que constituiu no exame de experiência chamada teologia e eclesiologia, suspendemos o concílio, não encerramos, suspendemos o concílio, um rápido hiato, quando então voltamos com a realização dos batismos. Agora nós estamos dando continuidade ao concílio, e para o qual, nesse momento, nós vamos convidar o irmão Clébio, a irmã Débora, a irmã Júlia, pelo menos para serem apresentados como dentro de alguns minutos, a família que já é missionária, uma família pastoral. Queria que esses irmãos viessem até aqui à frente. Nós vamos convidá-los para estarem no púlpito também ao longo do culto. Vem aqui, Clébio. Rapidamente eu quero dizer aos irmãos que o irmão Clébio, a irmã Débora e a irmã Júlia fazem um excelente trabalho como missionário dos batistas brasileiros ali em Luque, no Paraguai. É impossível descrever em palavras o trabalho que esses irmãos têm realizado ao longo desse período de quase um ano ali no Paraguai, a tal ponto que os seus coordenadores, pastor Carlos, irmã Lídia Clava, missionários já há 40 anos no Paraguai, eles recomendaram à junta a efetivação do irmão Clébio como missionário dos batistas brasileiros. Antes de ir para o campo, a igreja que é a autoridade maior, não há na face da terra autoridade maior do que a igreja. Então a igreja votou autorizar o irmão Clébio, enquanto missionário, para realizar batismos e ceias, que são cometimentos próprios do ministério pastoral. Em casos excepcionais, a igreja pode autorizar quem não é pastor a realizar batismo. Não é normal isso, quero deixar bem claro. Mas as circunstâncias obrigaram o pastor a assumir essa responsabilidade, de levar a igreja a autorizá-los. Eles têm feito com maestria. Uma caravana de 50 irmãos da primeira igreja de Nova Iguaçu foi a Paraguai e assistiu o excelente trabalho que esses irmãos realizam. A junta os convocou para um curso intensivo de 10 dias aqui na sede da junta. Aproveitando a presença do irmão Clébio aqui, nós então achamos por bem, com a autorização da igreja, promover a sua efetiva consagração. Agora ele não está apenas autorizado a celebrar batismo e ceia, mas é função inerente à atividade pastoral. Por isso que hoje, às 5 horas,
Ele foi sabatinado pelo concílio com absoluto sucesso, foi aprovado, e a partir de então nós damos continuidade à cerimônia de consagração. Estando presentes pastores aqui para constituir o concílio, nós identificamos a presença do pastor Ezequias. Nós convidamos o pastor Ezequias a se juntar aos seus colegas, tendo seu nome inserido entre os pastores presentes na consagração do irmão Clébio. Então nós vamos pedir aos diáconos para providenciar deslocamento do púlpito, e nós vamos agora, o próximo passo será a oração de consagração. Mas antes da oração de consagração, nós queremos convidar o secretário, irmão Elias. Irmão Elias. É só para dizer que o concílio aprovou. Só isso. O secretário vai informar a igreja a decisão do concílio em relação ao exame de experiência de conversão chamada, de teologia, de eclesiologia. Sendo o pastor Elias o secretário eleito pelo concílio, ele vai informar a igreja a decisão do concílio. Irmãos, é com uma alegria muito grande. Nós conhecemos o irmão Clébio, sabemos o compromisso que ele tem com a palavra de Deus e com essa oportunidade rica que ele recebeu, com o apoio do nosso pastor, já fez um trabalho lindo que nós sabemos, nós temos acompanhado, e com alegria que nós podemos dizer que a igreja acatou, aceitou, aprovou o irmão Clébio de uma forma espetacular, né? O irmão Clébio atendeu todos os requisitos, as perguntas foram respondidas e aceita pelo pastor, pelos pastores e também pela igreja, o grupo que estava presente aqui. Que Deus possa abençoar o trabalho do Clébio e que o Clébio continue sendo bênção na vida da igreja e da sua igreja e do modo geral, para o Evangelho de Cristo. Tá bom, meus irmãos? Obrigado. Meus irmãos, o secretário do concílio acaba de informar que o concílio, por unanimidade, aprovou. Pode sentar. Acaba de informar que o concílio acabou de aprovar o exame de experiência de conversão chamada de teologia de eclesiologia. Então, essa é a informação, a orientação que o concílio dá à igreja. Agora, como presidente da igreja, eu quero consultar a igreja. Veja, eclesiologicamente falando, a igreja tem direito de rejeitar o parecer do concílio. Os irmãos ouviram agora, foi o parecer do concílio que sugere à igreja a aprovação do irmão Clébio para ser consagrado ao ministério pastoral. Qual é a vontade da igreja? A igreja vota aprovar, aceitar a orientação do concílio. Eu espero uma proposta nesse sentido. Alguém apoia? Proposto apoiado. Todos os irmãos que concordam que a igreja continue no processo de consagração do irmão Clébio Barbosa Peixoto ao santo ministério da palavra de Deus, manifeste levantando uma das mãos. Muito obrigado. Algum contrário? Se algum contrário, pode votar contrário também. Algum contrário? Não, parece que não há. Então os irmãos são testemunhos que por unanimidade a igreja aceitou promover a continuação do exame de consagração do irmão Clébio. Coloquei vocês na frente para vocês assistirem, tá bem? Agora pode voltar ao seu lugar, vocês. Eu queria que a Débora e a Júlia ficassem aqui também. Já pode tirar. Agora nós vamos convidar o irmão Clébio, estará aqui à frente e vai ajoelhar aqui. Nós vamos convidar todos os pastores para vir aqui para impormos as mãos. Vamos ficar de pé, irmãos. Pastor Frederico Antunes foi eleito pelo concílio para fazer a oração consagratória. Oremos.
Amantíssimo Pai, Deus nosso, Pastor nosso, Senhor, estamos nesse momento, Pai querido, recomendando o Kleber em suas mãos. Pai querido, que o ministério do Kleber possa ser revestido por sua graça e por sua misericórdia. Senhor, que a cada dia ele possa ser lembrado que o ministério é feito de joelhos no solo, buscando a sua presença, Senhor, pois a força vem de Ti. Senhor, a força para superar as barreiras, para proclamar o Evangelho, para vencer a saudade de casa, só podem vir do Seu Santo Espírito, Pai de amor. Por isso esteja com o Kleber nessa jornada. Senhor, a cada dia, cada investida do inimigo sobre a sua vida, sobre o seu ministério, que ele possa, Senhor, ser lembrado do quanto é importante, ser lembrado do quanto é o esmero, Senhor, do obreiro, de estar na sua presença, e somente na sua presença conseguirá vencer, Senhor, todas as intempéries do mal. Esteja com teu servo, esteja com a família dele, com Débora e com a Júlia, Senhor. Que essa caminhada possa ser feita, Senhor, na tua presença, de joelhos no chão, Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade que nós temos hoje de recomendar o seu filho a este ministério. Amém, Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, amém. Meus parabéns. Deus abençoe. Tá bom, filho? Deus abençoe, tá bom? Tá joia. Vocês podem se assentar? Tá bom, querido? Prazer. Obrigado. Meus irmãos, a partir de agora, os irmãos não só podem, mas os irmãos devem chamar o irmão Kleber de Pastor Kleber, que é depois da oração de imposição de mãos que o obreiro se torna pastor. Então agora ele é Pastor Kleber, que deve merecer o respeito, a admiração, o carinho, não só da nossa igreja, que tem o privilégio de promover a sua consagração, mas todos os crentes de um modo geral. Vamos ouvir uma mensagem cantada pela irmã Rosana Arruda. Consagrar as nossas vidas ao Senhor é o que nós desejamos nessa noite, através do ministério pastoral, através do batismo. E é isso que nós devemos sempre orar ao Senhor, porque somos dependentes dele em todos os momentos. Seja o meu canto para sempre só pra te louvar, seja tão somente eternamente pra te adorar, seja hoje aqui pra dar, mas possa eu trazer na
tão somente eternamente pra te adorar. Seja o recado que tu tens hoje aqui pra dar, mas possa eu trazer na mente que tu és quem o dá. Seja minha vida o padrão naquilo que eu falar, no procedimento, o exemplo aos fiéis levar, na pureza grande e também na fé e no amor, mas possa eu lembrar-me sempre que dependo de ti, Foi eleito, meus irmãos, para fazer a entrega da Bíblia pastoral, neste momento, ao pastor Clébio, o nosso querido colega, pastor Alberto Feitosa, a quem nós passamos a palavra nesse momento. Amém. Boa noite para todos, graça e paz. Clébio, com enorme satisfação que eu me sinto privilegiado. A honra é sua, mas a glória é de Deus. Sempre será de Deus. Bíblia missionária de estudo. Você agora, um pastor, homem de Deus, sempre será um missionário, sempre será lembrado por todos nós. Que Deus abençoe a sua vida ricamente e que você possa se alimentar a cada dia dessa palavra, que é a palavra de Deus, viva e eficaz. Passo as suas mãos. Deus abençoe ricamente. Agora, meus irmãos, eu quero agradecer aos nossos visitantes. É sempre uma alegria muito grande para o coração do pastor e da igreja identificar aqueles que dão-nos a honra da sua presença. Ainda que você tenha vindo muitas vezes à igreja, o fato de você voltar é sempre uma alegria renovada para todos nós. Então, mesmo que você já tenha vindo à igreja, eu quero que você se identifique mais uma vez. Todos os visitantes, por favor, fiquem de pé, mas ninguém pode se assentar enquanto não receber um abraço carinhoso, um abraço amigo da primeira igreja de Nova Iguaçu, dizendo-lhe da nossa alegria pela sua presença conosco. Todos os visitantes, por favor, de pé, e os membros da igreja podem sair dos seus lugares para abraçá-los. A sua presença realmente é muito importante para a igreja. Nós aproveitamos esse ensejo para convidá-los a voltarem sempre. Estaremos sempre muito honrados. Quando um visitante vem à igreja e volta, materializa o fato de que ele veio à igreja e gostou da igreja. E o fato de convidarmos é porque nós nos sentimos realmente muito honrados com a sua presença. Que Deus, queridos, a todos abençoe. Agora eu quero dar uma palavra. O secretário eleito pelo concílio, ele redige uma ata que diz respeito ao concílio. Então, o que não diz respeito ao concílio não será lavrado em ata. Por exemplo, a irmã Rosane cantou, vai participar da ata.
A congregação cantou, participa da ata. A apresentação dos visitantes, participa na ata também. Agora nós vamos convidar o irmão Wellington, vice-presidente da igreja, para dirigir a consagração dos dízimos e das ofertas. Essa não faz parte do exame de consagração. Está bem claro, irmãos? É que eu estou aproveitando o culto para entremear aquilo que diz respeito à consagração, aquilo que não diz respeito à consagração. A consagração dos dízimos, das ofertas, fazem parte normal da vida da igreja todas as vezes que nos reunimos. Então, essa parte nós não vamos fazer constar da ata, porque é uma ata extremamente histórica para o novel pastor, e então na sua ata constará apenas aquilo que diz respeito às atividades do concílio para isso constituído. Com a palavra, irmão Wellington. Boa noite, igreja. Bom, para alguns irmãos que não estiveram na parte da manhã, nós não vamos estar exibindo foto agora para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Nós tivemos a visita do coordenador geral da montagem da empresa Atlas Schindler, do nosso elevador. Nós tivemos ali alguns itens que nós vamos estar comprando na segunda-feira agora, e temos até sexta-feira para concluir. São poucos itens, é tranquilo. Para a semana que vem a gente vai estar agendando uma nova visita para ver se os itens foram cumpridos, e assim está agendando o início da montagem do nosso elevador. No sábado também, isso foi na sexta, no sábado, nós realizamos um mutirão aqui na igreja. Eu li aqui o nome dos irmãos, foram 21 irmãos representando a igreja no mutirão, e 5 irmãs na cozinha nos apoiando ali com alimentação. Nós tínhamos a missão da limpeza dos corredores, do pátio aqui do térreo, tirar os entulhos, subida de bloco para o 3º andar e colocar as escoras para a 5ª laje e também os tijolos para a 5ª laje. Nós concluímos em torno de 95% a colocação dos tijolos, a escora foi 100%, está concluído. E aí a missão agora da empresa de construção civil, restando apenas a malha de vergalhão, as caixas de luz e o escoramento do concreto nas laterais. Nós temos aí também até sexta-feira para estar agendando o concreto aí, provavelmente, ou no início da semana que vem, ou até sábado agora a gente bate a última laje do nosso prédio de educação cristã. Foi concluído também, nós exibimos algumas fotos aqui, a escada, os degraus da escada, que nós tínhamos que levar mais um piso, porque o prédio novo é mais alto, um pavimento em relação ao prédio aqui da igreja. Nós concluímos também o acesso a esse último pavimento, o 4º pavimento para as nossas salas, restando ali o teto dessa escada que não foi concluída ainda. E pedir também a alguns irmãos que queiram participar do 5º mutirão, já que nós realizamos já 4 mutirões. Nós estamos marcando aí para o 2º sábado de março, dia 11/3. Então o irmão já está convidado a estar participando. A gente tem um desafio aí de estar dobrando. Nós tivemos aí 21 irmãos. Se tivesse 40, a gente teria, de repente, não precisava fazer esse 5º mutirão. O pastor se faz presente em todos os nossos mutirões, ele vê como é importante a participação da igreja nesses mutirões. Posso dizer aos irmãos que a gente adianta a obra em torno de 10 a 15 dias, com esse batalhão de gente aqui. Então a gente adianta o expediente da empresa Construção Civil. Então é um motivo de muita alegria para a comissão. Nós estamos representando a igreja, pelas orações que a igreja tem realizado com relação à nossa construção do nosso prédio, também com as contribuições e efetivamente também participando desses mutirões. Nós agradecemos, muito obrigado. Enquanto a gente canta mais um hino, 456 do Cantor Cristão, os irmãos que vieram preparados nessa oportunidade para estar ofertando e para estar dizimando, o espaço será dado agora. E os irmãos também que estão nos visitando,
que também queiram participar, não estão proibidos assim desejarem. Muito obrigado. O estandarte dessa igreja levantamos sempre nós, querendo amar as coisas do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que é por nós, somos nós os seus soldados. Essa igreja de Jesus, Pai de amor e de infinita misericórdia e bondade, mais uma vez, Senhor, estamos na Sua presença para Te agradecer nesse momento tão especial, quanto o Seu povo, Senhor, devolve aquilo que não lhe pertence, para que a Sua obra tenha continuidade. E também Te agradecemos, ó Deus, pelas ofertas, para que a obra do edifício de educação religiosa seja concluída, ó Deus, que assim o Senhor possa estar abençoando a cada vida, a cada família, de tal forma que as mais ricas e escolhidas bênçãos sejam derramadas sobre suas vidas e de toda a sua casa, Senhor. Te pedimos também nesse momento por aqueles, Senhor,
que estão passando por momentos difíceis, que esses momentos o Senhor possa estar usando tão somente para a honra e glória do seu nome, e em mais breve possível, Deus, eles possam estar também participando desse momento tão especial, desse privilégio que nós, a sua igreja, participamos. Continua conosco, ó Deus, receba a nossa adoração, é o que te pedimos agradecidos, em nome e pelo amor de Cristo Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém, senhores. Irmãos queridos, depois de irmão Kleber ser submetido a uma sabatina dirigida pelos pastores Samaniego e Belize, em relação à experiência de conversão chamada Teologia e Eclesiologia, tendo o concílio votado por unanimidade recomendar à igreja a consagração do irmão Kleber ao santo ministério da palavra de Deus, tendo a igreja votado atender o convite, a orientação do concílio, depois da oração de consagração dirigida pelo pastor Frederico Antunes, depois da entrega da Bíblia dirigida pelo pastor Alberto Feitosa, com a secretaria do concílio sob as mãos experientes e abençoadas do pastor Elias, coube a mim a honrosa responsabilidade de ser orador ocasional. Quero convidar a congregação para ficar de pé, para lermos 3 versículos da palavra de Deus. Se for colocado aqui, eu queria que todos lessem a uma só voz. Romanos capítulo 12, versículo 10. Todos juntos? Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Outro texto, Efésios 4:11. E ele mesmo outro texto, o ar em cima daí. Podemos assentar. Claro que nós podíamos passear pelas páginas da palavra de Deus e encontrar muitos outros versículos usados normalmente para ocasiões especiais, como a que estamos vivendo nesta noite, para então pregarmos o sermão ocasional, neste caso, da consagração ao ministério do irmão Clébio Peixoto. Deus colocou no meu coração esses 3 versículos, que ele representa o que acontece na vida pastoral. O pastor não é consagrado para ser pastor da igreja A ou igreja B ou igreja C. Ele é consagrado para o santo ministério da palavra de Deus. Pastor Kleber estará pastoreando a igreja de advogado, não é isso? Em Luque, no Paraguai. Mas Deus pode chamá-lo para outro campo, pode chamá-lo para outra igreja e dar-lhe a responsabilidade daquele rebanho. No momento, o rebanho que estará sob a sua orientação é o rebanho da igreja que ele vem dirigindo ao longo de 10 meses. E no dia 21 de maio estarei completando 50 anos de ministério. No dia 1º de janeiro próximo estarei completando 40 anos de ministério à frente da primeira igreja batista de Nova Iguaçu. E eu deixei
textos clássicos usados ocasionalmente para a consagração de pastores, que nós encontramos da pena do apóstolo Paulo, sobretudo na carta a Timóteo, nas cartas a Timóteo. E eu achei por bem falar sobre Efésios capítulo 4, versículo 1, que nos diz: ele mesmo deu uns para apóstolos, para profetas, para pastores, para doutores, para aperfeiçoamento dos santos. Eu quero tirar a expressão ele mesmo, Cristo Jesus, deu uns para pastores. Bilhões, trilhões, uma multidão de pessoas na face da terra. É inumerável, meus irmãos, desde Adão até hoje. Quantas pessoas já habitou na face da terra? Eu fico emocionado, eu fico impactado, eu fico boquiaberto. Como é que Deus me escolheu entre muita gente para ser pastor? Eu quero me apropriar desse culto para falar, ensinar, para orientar, sugerir ao pastor Kleibel muitas coisas que aconteceram no meu ministério. Por isso eu deixo de lado todos os recursos da oratória, eu deixo de lado todos os recursos da homilética para falar de coração para coração. Se há uma coisa de que eu me orgulho, se há uma coisa de que eu me sinto empolgado, se há uma coisa que eu nunca vou me acostumar, de tal maneira que ela fique como se fosse uma coisa comum, não é comum para mim, nunca será ser chamado de pastor. Eu sei que não será para o pastor Belício, pastor Feitosa, pastor... Os pastores aqui presentes, pastor Ezequias, todos eles, os pastores que não estão presentes aqui, não pode ser natural, normal, quando nós somos chamados de pastor. Porque pastor é alguma coisa santa, pastor é alguma coisa sagrada, pastor é alguma coisa que vem de Deus, só Deus pode colocar alguém no ministério. Por isso que o apóstolo Paulo, cheio de graça, o apóstolo Paulo, cheio de inspiração, ele falou, ele deu uns para pastores, não todos, ele deu uns. Eu vou dizer mais, ele deu uns poucos para pastores. Pastores que vivam o ministério, pastores que honrem o ministério, pastor que sabe que eles não caminharão sozinhos. Pastores que reconhecem que eles são absolutamente incompetentes para uma obra tão maravilhosa, para uma obra tão sagrada, para uma obra tão significativa, para uma obra tão profunda. Ele me chamou para ser pastor. Meus irmãos, não é fácil. Ele me chamou entre uma multidão. Ele me chamou entre uma multidão inumerável para ser pastor. Chamou o pastor Samanego, chamou o pastor Frederico, chamou o pastor Heraldo, chamou esses homens de Deus, tão pequenos, tão falhos, tão fracos. Mas eu dou graças a Deus, que Ele nos chamou não pela nossa competência, não pelo nosso valor, não pela nossa beleza física, não pela nossa cultura, mas Ele nos chamou porque Ele ouve por bem nos chamar. E quando nós reconhecemos que nós fomos chamados por Deus numa definição sagrada, nós temos que nos tornar muito pequenos, muito humildes, reconhecer que não daremos um passo sequer, a não ser pela sua graça,
a não ser pela sua misericórdia. Por isso, nós tiramos também um versículo também da pena do apóstolo Paulo, repetidas vezes, faladas pelo próprio Salvador. Quando o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 20, falou: amai-vos cordialmente uns aos outros. A palavra-chave para o pastor é amar. Pastor que não ama não pode ser pastor. Pastor que não ama, ele não pode falar para a sua igreja que a igreja deve amar-se uns aos outros. A palavra-chave para o pastor é amor. A quem o pastor deve amar? O pastor deve amar a sua igreja. Ninguém merece mais amor do pastor do que a sua igreja. Seja uma igreja de 10 membros ou uma igreja de 20 mil membros. Seja uma igreja com patrimônio extraordinário ou uma igreja sem templo. Seja uma igreja rica ou uma igreja pobre. O pastor não deve amar pela riqueza da igreja. O pastor não deve amar a igreja pela beleza dos seus membros. O pastor não deve amar a igreja pela cultura dos seus membros. O pastor deve amar a igreja por ser gente. Pastor, antes de amar a qualquer coisa, ele deve amar ao seu povo. Deus deu ao pastor um povo que deve receber o máximo do seu amor. E a igreja precisa reconhecer que o pastor faz isso, que o pastor vive isso. Senão ele não é pastor. Ele pode ser chamado de pastor. Muitos são chamados, mas nem todos o são. Eu recomendo, eu ensino, eu falo ao meu filho no ministério, Clébio Peixoto, de que caminhe sempre amando aquele povo que Deus entregou sob o seu comando, sob as suas orientações. Por isso a palavra de Deus diz: amai-vos uns aos outros. Como é que o pastor vai dizer à igreja: amai-vos uns aos outros, se a igreja não identifica nele o amor pela igreja? Porque o pastor precisa amar a igreja, porque ele vai dar contas a Deus, ele vai prestar contas a Deus pelo seu amor ou pela sua falta de amor. Seja que for, que façamos, vamos dar contas a Deus. O pastor deve amar a igreja. E quando o pastor ama a igreja o ama também. É um caminho de duplo sentido. É um caminho que vai e um caminho que volta. Quando a igreja reconhece que o pastor a ama de verdade, com sinceridade, aí ela também é dominada pelo amor de Deus para que a igreja também ame o seu pastor. O pastor nunca deve estar preocupado com um ou outro membro da igreja que não goste dele e sempre usar. Sempre há. Mas até essas pessoas o pastor precisa amá-las muito, ainda que ele saiba que A ou B não gosta dele. E vai acontecer. Mas se o pastor ama, ele está amando, como diz Efésios capítulo 5, versículo 2, andai em amor, como, essa expressão como, da mesma maneira, na mesma proporção, da mesma forma que Cristo amou a igreja. Essa palavra como aí tem muita importância. O pastor, andai em amor, como também Cristo amou a igreja. Ah, quantas vezes nós entristecemos a Cristo. Quantas vezes com as nossas atitudes nós falamos que não amamos a Cristo, embora nós amemos, mas com a nossa vida de pecado, com a nossa vida afastada dele, embora crentes, nós dizemos que amamos, mas com a nossa vida nós provamos que não amamos. Ainda assim, ele ama essas pessoas.
Ele ama aqueles que estão enfraquecidos na fé. Ele ama aqueles que estão fracos. Ele ama aqueles que estão em pecado. Sabe por quê? Porque Ele é amor. E a Bíblia ensina que o pastor deve amar a igreja na mesma proporção, assim como Cristo ama a igreja. Que bênção, meus queridos irmãos, ser pastor. Ser médico é muito importante. Ser engenheiro é muito importante. Ser professor é muito importante. Ser todas as profissões é muito importante. Mas não há nenhuma que se compare à função pastoral. Porque o engenheiro trabalha com pedra, com cimento, com ferro. O médico trabalha com a saúde humana. O professor, ele ensina as ciências as mais variadas. Mas o pastor trabalha com a vida espiritual. O resultado da vida do pastor traz como consequência ou se tu vai para o céu ou vai para o inferno. Isso é a vida do pastor. A pessoa pode não gostar do pastor, porque o pastor tem a obrigação de ensinar a igreja o que a igreja precisa ouvir, não o que a igreja quer ouvir. Por isso a função pastoral, embora muito pesada, ela é muito honrosa também. Quando eu fui consagrado ao ministério, meus irmãos, que alegria para mim. Eu nunca senti tanta alegria na minha vida. Mas eu me pegava assim, como é que vai ser isso na minha vida, gente? Eu vou ter que pregar todo domingo para a mesma congregação, de manhã, de noite, quarta-feira, visitar. Não vai dar. Eu não tenho condições para isso. Mas com a minha surpresa, quando eu preguei o primeiro domingo, saí satisfeito. Aí domingo à noite preguei e saí satisfeito. Aí veio outro domingo, segundo domingo, e veio o terceiro domingo, e vieram 50 anos. E o que eu mais gosto de fazer é pregar. Não que eu saiba pregar, mas o que eu peço a Deus que me dê autoridade para pregar. Quantas orientações, quantas decisões que o pastor toma, que muitos na igreja não concordam. Mas o pastor tem que estar firme, não teimoso. Ele tem que estar firme, imperturbável, seguro, sabendo que ele está fazendo a vontade de Deus. E quando ele está firme, seguro que está fazendo a vontade de Deus, haja o que houver, seja quem for, ele deve ter coragem de ir à frente. Porque Deus sustenta, é Deus quem sustenta. É Deus quem sustenta. Esses dias eu tive uma experiência, um irmão me procurou, falou assim: pastor, o senhor vai me desculpar, eu gosto muito do senhor, mas eu não concordo com a consagração do Cleibio. Me explica por quê. Ele falou assim: pastor, é o seguinte, é que ninguém tem coragem de vir falar para o senhor, só que eu tive. Tudo bem, eu agradeço a sua coragem. Nada contra o Cleibio, ele era contra o processo. Nada contra o Cleibio. Ele não concordava com a maneira como eu estava dirigindo o processo de consagração. Eu expliquei para ele tudo certinho, como é que acontece o processo de consagração, por que eu estava fazendo. Ele se concordou. Não sei se ele concordou para me agradar ou concordou mesmo. Mas ele concordando ou não concordando, eu estava absolutamente seguro no que estava fazendo. Outra irmã também não concordou comigo. Orei muito. Falei com Deus: Senhor, é mesmo da tua vontade? É isso que eu devo fazer? É assim? Deus me deu tranquilidade. Todos os dois que falaram comigo, falaram não contra o Cleibio, contra o processo que eu estava empreendendo, mas eu estava tranquilo. Às vezes posso ser chamado de teimoso. Você vai ser chamado de teimoso, não tenha dúvida disso.
pastor Samanego, pastor Frederico, pastor Heraldo, pastor Natanael, pastor Ezequias, pastor... Todos nós, às vezes, somos teimosos. Que cabe a nós fazer o que Deus manda que nós façamos. Muitos não vão concordar, com todo respeito, mas é Deus que está mandando, eu não tenho como ceder. O pastor tem que ter coragem. Ou então ele vai ser desse pastor que todo mundo manda nele. A igreja sofre muito com um pastor que não tem pulso, que não tem personalidade, que não tem segurança, que não tem firmeza. Há uns tempos aí, tem uns 4 ou 5 irmãos que estavam já arranjando substituto para mim aqui na igreja. E eu sei de tudo. Nunca me perturbei, estou tranquilo. Não fiquei zangado com ninguém, não fiquei de mal com ninguém, não briguei com ninguém, porque tem consciência da vontade de Deus. Eu estou falando de mim, porque eu quero ser exemplo para Cleibio. Eu quero que o pastor Cleibio, que o pastor Frederico, o pastor... Todos eles, com exceção do pastor Ezequias, o pastor Belísio, o pastor Natanael, o pastor Heraldo, que não foram consagrados por mim. Eu lamento, eu gostaria muito de ter essa honra. Na verdade, os pastores que foram consagrados por mim, eu peço a Deus que me leve antes de eu deixar um mau testemunho para eles. Eu quero que eles me sigam. Mas eu quero que eles me sigam não com vaidade, sabendo que essa é a vontade de Deus. Paulo está dizendo que nós devemos ser exemplo no ministério. Então nós devemos fazer essa coisa. Nós devemos demonstrar o nosso amor pelo membro da nossa congregação. Não é pecado eu dizer para uma senhora, para uma moça, eu te amo mesmo. Amo em Cristo Jesus. Sou bem casado, muito bem casado. Mas não tem dificuldade de chegar para uma moça, para uma senhora e dizer eu te amo. Falo mesmo. Porque ela precisa saber que eu amo, como pastor. Eu falo para um homem da igreja, eu te amo. Falo mesmo. Porque ele precisa saber que eu amo. E não tem vergonha, nem vou ter medo de ser mal interpretado. Porque é isso que Deus quer que eu faça. Porque Deus, Jesus Cristo, fala comigo, Edgar, eu te amo. A prova que eu te amo, que eu entreguei minha vida por você. Eu morri na cruz por tua causa. Da mesma forma, nós devemos olhar para a igreja como se fosse uma só pessoa. Eu me sinto pai de pessoas mais velhas do que eu. Eu me sinto pai de nenéns da igreja. Eu me sinto pai de adolescente. Eu me sinto pai de jovens. Muitas, embora nem sempre, humanamente falando, eu possa transmitir isso, mas isso faz parte da vida do pastor. O que eu estou dizendo, não estou me elevando, estou dizendo para o pastor Cleibio que é assim que é a vida do pastor. O pastor deve acompanhar tudo na igreja, deve saber de tudo na igreja. Ele não precisa correr atrás, porque Deus vai providenciar um meio para que ele saiba. Há uns tempos atrás, um jovem pastor me procurou e me falou assim, pastor, a igreja X está sem pastor, o senhor podia indicar o meu nome? Eu falei assim, espera aí, como que eu vou indicar seu nome? Você não acabou... Há 2 anos atrás eu dei posse a você numa igreja, eu fui orador dele numa igreja X. Aí você disse, mas aquela igreja não dá para mim não. A igreja é muito pequena. Aquela igreja me paga muito pouco. Esse meu irmão desiste do ministério. Faz logo, rápido. Ou entra na linha. Não posso fazer isso. Não posso já indicar ninguém que está pensando em grandes igrejas, ou grandes salários, ou grande isso, ou grande aquilo. O pastor deve saber que quem o sustenta é Deus. O pastor deve confiar naquele que o chamou para o ministério. Alguém me perguntou, pastor, qual é o segredo para ser pastor da mesma igreja? É simples, é você amar a igreja. Alguém saber que é amada pelo seu pastor. A igreja vai amá-lo também. Uma outra vez vai ter uma dificuldade, vai ter uma falta de compreensão, de ambas as partes, vai ter.
mas faz parte da vida do pastor. Então, eu queria sugerir, orientar o pastor Clébio para não desanimar, para ser determinado, para ser firme. A palavra mais bonita que existe na face da terra, sabe qual é? Pastor. Que palavra linda. Que beleza de palavra. Toda vez que nós somos chamados de pastor, nós devemos nos sentir honrados. Ser pastor é realizar um ministério que só Deus chama, ninguém mais. Se alguém for para o ministério com outro espírito que não seja fazer a vontade de Deus, não vai ser feliz no ministério. Por isso, ainda que haja dificuldade, ainda que na vida do pastor enfrente problemas gravíssimos, seríssimos, ele vai à frente, deve ir à frente, porque sabe que Deus vai dar solução para o problema que chegou ao seu conhecimento. Ele precisa ser um motivador, ele precisa motivar os crentes, os membros da igreja a grandes desafios. Nós estamos construindo um templo. Meus irmãos, não espalhe isso para ninguém, mas eu não entendo nada de construção. Sou zero em construção. Se eu for construir um edifício, é capaz de eu começar pelo telhado. Mas eu não preciso me preocupar, porque Deus me colocou no meu ministério um Wellington, um Magno, um Lauro, um Isaíl, um Domingos, uma comissão que cuida de tudo. Eu vou lá só para varrer, tirar umas poeirinhas lá dos cantinhos. É gostoso isso, saber que é Deus que nos capacita. Ele sabe que eu não sei fazer, ele não me deu esse dom, ele bota gente na minha igreja que gosta de fazer e faz com mais amor do que se estivesse construindo a sua casa. O pastor não é médico, não entende nada de medicina, mas tem irmãos que me trazem relatório assim: ó, pastor, eu fui fazer o meu exame, ver esse resultado aqui, o que o senhor acha? Não acho nada. Nada. Pastor, o médico falou que a minha situação, que ele leia para mim o que você acha. Eu olhei, a irmã sabe o que a irmã tem? A irmã já teve isso alguma vez? Já, então teve outra vez. É isso mesmo. Já teve alguma vez? Já. Então tem outra vez. Não é brincando, falando sério, porque eu não entendo mesmo. Mas eu tenho médicos na igreja. Já me socorri do doutor Anderson, aí, um grande cardiologista. Eu já me utilizei do doutor Marcos. Já me utilizei do doutor Mário Vai. Gente que Deus coloca na minha vida. Doutor Wanderson, membro de outra igreja, mas está sempre à minha disposição. As pessoas me procuram achando que eu vou resolver. Eu resolvo através de do irmão, através da irmã. Aí eu tenho gente que me procura para saber de problema psicológico. Gente, a igreja tem uma psicóloga tão competente aqui na igreja, não é? Nós temos vários psicólogos na igreja. Ah, gente, que bênção. Mas sabe por causa de quê? Porque Deus fala assim: eu dei uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para doutores, outros para sábios. Deus providenciou tudo. A irmã Adília tem sido uma bênção aqui na igreja. Quanta gente ela tem ajudado, quantas pessoas ela tem ajudado como psicóloga. Eu tenho enfermeiros na igreja, irmão Alessandro, irmão Alexandre. Gente que se coloca à disposição do pastor. Essa é a vida do pastor. O pastor não entende de tudo, mas Deus vem e coloca uma gente: ó, pastor, usa essa pessoa, usa esse, usa aquele e tal. Somente que nós temos consciência do que estamos fazendo é ordem de Deus. Se é ordem de Deus, a gente avança. Clébio, avança. Vai à frente. A igreja confia em você. O concílio confia em você. A denominação confia em você. Mas vai ter muita gente que não vai confiar.
Mas você não será privilégio seu. Todos nós, pastores, temos pessoas que não confiam em nós, mas elas precisam ser amadas, como se elas fossem daquelas que mais confiam. Há muitos que confiam, há muitos que não confiam, mas o pastor deve amar a todos indistintamente. Por isso que nós encontramos na palavra do apóstolo Paulo para os crentes, mas eu estou particularizando para o pastor. Amai-vos, amai-vos, da mesma maneira, na mesma medida, da mesma forma em que Cristo amou a sua igreja. Deixa eu dizer, meus irmãos, é verdade que há muitos pastores que não merecem ser amados. É verdade que há muitos pastores, não sei quantos nem quais, que não honram o ministério. É verdade. Mas eles vão dar contas a Deus, como nós vamos dar contas a Deus. E a minha expectativa é que esse jovem pastor seja do quilate de Timóteo. Quando Paulo falou para Timóteo, cumpre o teu ministério. Paulo sabia o que estava falando. Cumpre o teu ministério. Ele estava dizendo, ó, você vai encontrar muitas dificuldades, mas não desanime. Você vai encontrar muitas dificuldades, persevere. Você vai encontrar muitos problemas, continue. Porque muito mais alegrias e muito mais bênçãos, muito mais vitórias, Deus tem reservado para aqueles que estão incondicionalmente colocados nas mãos de Deus. A minha expectativa é que o pastor Clébio tenha ao longo da sua vida ministerial a experiência que alguém possa falar a seu respeito, o testemunho que todos falamos do apóstolo Paulo, um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. A expectativa que pastor Clébio possa ouvir a seu respeito, que todos nós falamos, e a Bíblia fala a respeito de Davi, homem segundo o coração de Deus. Que ele seja inserido no contexto, no grupo, na pleiade de obreiros que ao longo da sua vida acertam, erram, mas todos eles caminhando na direção da vontade de Deus, e para tanto Deus nos abençoe. Vamos cantar, irmãos, o hino que está aí no cantor rústico, forte e contundente, 560 dinários para o culto cristão. Esse hino é o hino oficial dos pastores batistas do Brasil, produzido pela mão abençoada do pastor João Filson Sorém. Produziu essa página imortal, cantada pelos crentes de modo geral, para homenagear os pastores batistas no Brasil. E se tornou, pois, o hino oficial dos pastores batistas do Brasil, que o pastor Clébio estará cantando pela primeira vez. Já cantou muitas vezes, mas na qualidade de pastor. Tá bem? Vamos ficar de pé para cantar esse hino. E já estamos terminando o nosso culto, nossa consagração. Forte
Os irmãos podem se assentar. Eu quero, nesse momento agora, como presidente do Conselho, declarar encerrados os trabalhos do Conselho, uma vez que o Conselho cumpriu as funções para as quais foi constituído a pedido da igreja. Mas eu faço agradecendo aos colegas, aos pastores que compareceram e abrilhantaram o Conselho de Consagração do irmão pastor Kleber. Deus os abençoe, muito obrigado, queridos irmãos. Mas mais um minutinho só, porque nós agora queremos receber carinhosamente os benjamins da igreja, os mais novos membros da família da primeira igreja Batista Nova Iguaçu. Então eu quero convidar, ao chamar o batizando, eu quero chamar os parentes que vieram aqui por causa do seu batismo para estarem aqui à frente. Queremos convidar a Ana Mel Peixoto da Silva, né? Essa jovem importante aí. Vamos convidar Beatriz da Silva Dias. Pode vir com a Ana Mel aqui os seus parentes, não tem problema. Também os parentes de Beatriz da Silva Dias. Queremos convidar Fátima Regina Fonseca da Silva, com seus parentes também. Quero convidar Gabriel Carlos Lopes, também com seus parentes. É uma gente muito bonita, não é? Juliana Diogo Abraão, também com seus parentes. Agora não pode haver briga aqui na igreja, tá bem? Juliana, quem vai entregar o certificado? A Juliana. A tia querida aí, não é isso? Vem cá, Mancida. Gabriel Carlos, cadê Gabriel? Quem é que vai entregar, Gabriel? Isso, Deus abençoe. Fátima Regina Fonseca. Quem é que vai entregar? Isso, marido querido aí, está todo feliz aí com o batismo da esposa. Beatriz da Silva Dias. Quem vai? Não pode brigar, não pode brigar. É a avó. Ana Mel Peixoto da Silva. Quem é que vai entregar? É o papai, não é isso? Então pode fazer a entrega aí. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos manifestar a nossa alegria com esses novos membros da família da primeira igreja Batista Nova Iguaçu. Uma palavra de carinho do pastor para os familiares. Naturalmente que todos estão muito felizes. O pastor também está contente com esse momento tão significativo para a vida da igreja, que é significativo também para a vida dos familiares, que os seus queridos possam ser acompanhados por todos, como sendo uma bênção para a vida da igreja. É um dos momentos mais preciosos para a vida do pastor e para a vida da igreja. Quando o pastor apresenta um neném, esperando que aquele neném fique sempre na igreja, e quando o pastor entrega um familiar certificado de batismo, pelo batismo de um ente querido e fazendo parte, então, da primeira igreja Batista Nova Iguaçu. Convidamos o pastor Kleber para estar no púlpito e eu vou dirigir a oração final e o pastor Kleber vai dirigir a bênção apostólica. Tá bem? Eu vou orar agradecendo a Deus pelos familiares dos nossos mais novos membros da igreja, e depois da oração final, o pastor Kleber estará dirigindo a bênção apostólica. Oremos. Senhor Deus, o nosso Pai dos céus, que alegria, Senhor Deus, invade o nosso coração, por estarmos entregando certificado de batismo a esses queridos irmãos que foram imersos nas águas batismais no culto dessa noite. Num culto histórico, significativo da igreja, quando, ao mesmo tempo, no mesmo culto, é consagrado ao santo ministério da palavra de Deus, um irmão querido, a quem tu convocaste, chamaste, ó Deus, para servir na tua causa. Também por esses irmãos que se batizaram, nós pedimos que eles sejam usados por ti, para impactar a vida de todos os parentes. Aqueles que já são crentes,
para que viva uma vida mais consagrada, mais dedicada ao teu serviço. E aqueles que não são crentes, ainda não têm a certeza da salvação, pelo testemunho dos teus filhos, eles possam também abrir o seu coração e aceitar o teu Filho como Senhor e Salvador da sua vida. Deus bendito, como nós te agradecemos por essa noite de banquete espiritual, e que todos nós vivamos uma semana ricamente abençoada. Muito obrigado, Deus, pela participação dos colegas, dos pastores, que abrilhantaram, Deus, essa consagração, participando diretamente do concílio de exame e consagração do pastor Clébio. Sustenta-nos, Senhor Deus, com a tua graça. Nós oramos humildemente, agradecidos, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, as comunhões e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o seu povo espalhado pela face da terra. Em particular, meu Pai, muito obrigado pela vida e a espiritualidade do seu servo pastor Edgar e toda a minha amada e família da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Amém. Podemos sentar, amados irmãos? Aguardemos o pastor Edgar e o pastor Clébio chegarmos à porta. A Débora também acompanhando o pastor, estando na porta para cumprimentar a congregação.